Jesus expulsava os camboiadores, os cambistas, aqueles que estavam fazendo da casa de Deus mercado. Aí Jesus, olhando para aquele templo, mandou que eles derrubassem todo o templo. Jesus disse: derrubai a este templo. Mas eles ficaram arrazoando entre si: como, pois, nós vamos derrubar um templo que levou anos para ser construído? Aí Jesus, com a sua autoridade, ele disse: derrubai este templo, que em 3 dias eu vou reconstruir de novo. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que eu quero pregar nesta manhã. Eu quero pregar sobre o que você tem de mais importante na tua vida. A primeira coisa que você tem de mais importante na tua vida é a tua própria vida. A tua própria vida, ela emana de um Criador, ela emana de um Deus Todo-Poderoso. Nós não somos feitos por obra do acaso, nós não fomos criados em laboratório, nós não fomos desenhados pela mão do artista, não, nós fomos formados dentro de Deus. A Bíblia diz que Deus nos formou dentro dele e depois soprou o fôlego de vida que entrou em um boneco de barro, e nós levantamos e começamos a andar, começamos a falar, começamos a prosperar, começamos a criar, porque o nosso Criador nos deu inteligência para criarmos todas as coisas. Hoje você passa pelas ruas, você vê carros importados de todas as formas, você vê motos sendo renovadas, prédios luxuosos sendo construídos, elevadores, aviões, você vê tudo isso, ele foi dado por Deus para o homem, para que o homem exercesse. Mas eu quero te chamar a atenção, porque você tem a inteligência. Se você tem a inteligência, você vai ser mais ainda inteligente. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 15, e no versículo 24, que o homem inteligente, que o homem sábio, ele não desce pela estrada da morte, mas sobe pelo caminho da vida. Quem é o caminho da vida? Mas que caminho é este? Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas no final dele são caminhos e trajetórias que levam à morte. Mas eu quero te apresentar o caminho da verdade. Jesus pregando a sua palavra, sim, na sua caminhada cristã, em João capítulo 14 e no versículo 6, quando os discípulos se juntaram, quando Tomé, quando Filipe, quando Pedro, quando Natanael, quando eles se juntaram e perguntaram para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus, olhando para eles, disse: olha, há 3 anos eu ando com vocês, vocês têm visto os cegos verem, vocês têm visto multidões sendo alimentadas com pequenos peixes e pães, vocês têm visto o paralítico andar, vocês têm visto todos falarem, todos ouvirem, vocês têm visto os leprosos serem limpos, os mortos serem ressuscitados, as pessoas que a sociedade rejeitavam sendo acolhidas, e vocês perguntam: mostra-nos o Pai. Vocês não sabem que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho da verdade, e aonde Jesus está, a mentira não prevalece. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Isso que nós estamos falando é verdade, porque esta palavra tem poder de transformar a vida. Você quer uma prova que esta palavra tem poder de transformar a vida? Olhe para esta pessoa que está pregando hoje. Há 10 anos atrás eu me encontrava alcoólatra aqui em Água Branca, eu me encontrava usuários de
droga, de cocaína, de crack, terrível, estava destruindo a minha vida, mas Jesus Cristo entrou, Ele entrou e me fez trilhar pelo caminho da vida. Bendito seja o nome do Senhor. De lá para cá, nunca mais eu fui a mesma pessoa. A Bíblia diz em João capítulo 7, versículo 38, se você crê como diz as Escrituras Sagradas, fluirão rios de água viva no seu interior. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira coisa que eu quero te falar nesta manhã é que o teu templo é templo de Deus, é templo do Espírito Santo. Deus quer habitar dentro do teu coração, Deus quer fazer morada na tua cabeça, Deus quer fazer morada no teu corpo, Deus quer fazer os teus pés trilhar por caminho seguro, Deus quer te acalentar. A Bíblia diz no Salmo 37 e no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Você já pensou em entregar a tua vida para Deus? Pois eu quero te falar nesta noite que a tua vida ela não te pertence, ela pertence a Deus. Entregue ela para Deus, receba o escape de Deus. A Bíblia diz que por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado levou toda a raça humana a se contaminar e ser participante de 3 mortes. Qual é a primeira morte que o pecado levou a raça humana a se contaminar? Foi a morte física. O homem era para viver eternamente com Deus, mas quando Adão pecou, o homem teve a primeira morte, a morte física. Qual é a segunda morte? A segunda morte é a morte espiritual. Quando Adão pecou, o homem também teve a segunda morte, a morte espiritual. O homem não pode mais contemplar os seres angelicais, o homem não pode mais contemplar a voz de Deus que falava com ele todo dia, na viração do dia. Deus se afastou porque Deus abomina o pecado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã. Deus, Ele ama o pecador. Não importa a situação que você tem passado, não importa o que você já fez no passado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 17, que Deus apaga o teu pecado e jamais se lembrará dele. Bendito seja o nome do Senhor. Entregue teu caminho para Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida. A terceira morte que o homem recebeu foi a morte eterna. A morte eterna. Quão terrível é o homem ser varrido da face da terra, o homem desaparecer por toda a eternidade. Mas Deus tem um escape para nós. O primeiro escape é restaurar a morte física. A Bíblia diz em João 8, versículo 51, que quem crê nele, como diz a palavra, jamais verá a morte. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Nesta manhã eu quero te convidar para escapar desta morte eterna. Em João 5, versículo 24, na verdade eu vos digo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Bendito é o nome do Senhor. Quero te convidar, irmãos, para estar presente conosco, para receber o escape de Deus. Aleluia. Você tem a oportunidade, através de Jesus, escapar desta primeira morte, desta morte física e também da morte espiritual. Aleluia. A morte espiritual é triste. Como é a morte espiritual, irmão Jonas? Você vai passando, aí você fala de Deus para uma pessoa, aquela pessoa vira as costas, recusa. Você entrega um folheto para uma pessoa, aquela pessoa rasga o folheto, talvez não na tua frente, mas depois que você sai, ela rasga o folheto. Ela não liga para o folheto que você entregou. Talvez naquele folheto tenha algo que vai te libertar, tem algo que vai te dar escape. Talvez você encontre naquele folheto uma palavra que vai te impedir o suicídio na tua vida. Jesus Cristo quer te libertar da morte física, a morte espiritual. A morte espiritual, nós não enxergamos os benefícios de Deus,
nós queremos praticar maldade para o ser humano. Não falo isso me referindo a todos. Muitas pessoas também são agraciados por Deus em praticar o bem. Mas em Romanos 3:23 a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas Deus, Ele te ama de uma forma tão maravilhosa, que nos enviou aqui nesta manhã para abrir os teus olhos acerca da morte espiritual. A morte espiritual é terrível. Ela afasta o homem de Deus. O homem chora, o homem come, o homem morre, se enforca, toma veneno, mas não quer abrir os olhos para Deus. Mas a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a pedra. Eu quero te falar da terceira morte, a morte eterna. Sim, aquela morte que você vai morrer para sempre. Eu quero te alegrar também falando que tem uma vida eterna. Aleluia. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A vida é eterna. Todo aquele que confessar Jesus perante Deus, Deus também confessará. Mas todo aquele que o negar, Deus também o negará. Não fique fora dos planos de Deus. Você tem o templo, o corpo. Ofereça para Deus. Eu quero te convidar para orar conosco. Glória a Deus. Neste momento, lembre destas palavras. Você é especial para Deus. Aleluia. Nós estamos encerrando este trabalho, mas a palavra vai ficar plantada em teu coração. Oh, glória. Lembre destas palavras. Como já falamos aqui, não é placa de igreja que vai salvar ninguém. Nós somos da Assembleia de Deus de Belém, Ministério Desbravando as Nações. Mas você pode escolher qualquer igreja. O importante é que você se converta, entregue sua vida para Deus trabalhar na sua vida. Nós não viemos aqui pregar coisas a não ser a palavra de Deus. Nós viemos aqui orar por você. Bendito seja o nome do Senhor. Neste momento, feche seus olhos aonde você estiver. Se você estiver andando de moto, não feche seus olhos, porque pode correr o risco de você se acidentar. Se você estiver andando de carro também. Mas se você estiver parado, feche seus olhos, abra seu coração. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Queremos orar também encerrando. Queremos orar também pelo nosso amigo Edson e por todos vocês. Querido e bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos orar, meu Pai, nesta manhã, por todos, Pai, que ouviram a Tua palavra. Deus, o Senhor é bom. A Tua palavra diz que o Senhor manda chuva tanto para o bom como para o mal. Tanto para o ímpio como para aquela pessoa misericordiosa. Porque o Senhor acredita que dentro de cada um de nós tem um tesouro a ser descoberto. Tem uma pérola a ser caçada, procurada. E nesse momento o Senhor está encontrando corações aqui nesta manhã. Ó Pai querido, vai de encontro com todos os clientes aqui do nosso irmão Edson. Deus, prospera eles. Vai de encontro com a vida do irmão Edson, da sua família, prospera, dá saúde e paz. Deus, eu te peço por cada comerciante em geral, Pai, são muitos. Não dá para mencionar o nome de todos, mas o Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor chama todas as estrelas, conta cada um e chama pelo seu nome. A Bíblia diz que o Senhor sabe cada fio de cabelo tem na nossa cabeça. Então diante disso, Senhor, que o Senhor abençoe a todos de uma forma toda especial. Ó Pai querido, nós queremos nesse momento, ó Pai, nos despedirmos nessa oportunidade. Você que mais vezes vamos vir voltar aqui, meu Pai, para pregar a Tua palavra. Queremos abençoar a todos, abençoar o grupo de jovens, de senhoras, todos os missionários que deixaram os seus trabalhos hoje de manhã para acreditar em um Piauí melhor, em uma Água Branca melhor através da igreja do Senhor. Pai, que o Senhor possa tomar todos nós nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.